Olá, tudo bem? Aqui é o Oliver e vamos dar continuidade então ao nosso estudo dos elementos e das configurações do Footprint Chart, tudo bem? Para que você entenda realmente o que você está fazendo na construção do nosso conhecimento. Vamos falar agora de maneira bem detalhada do fator imbalance e do fator sequencial. Já comentamos que o imbalance é uma discrepância, né? É uma agressão significativamente maior do bid e do ask, dos compradores e vendedores. E a comparação do sistema é sempre feita na diagonal. Perceba, quando há um imbalance, o que o sistema faz? Ele pinta de azul, né? E essas cores você pode configurar. Você pode configurar essas cores de azul ou vermelho, você escolhe, e ele pinta de vermelho. Em balances de compra, ele pinta de azul, em balances de venda, ele pinta de vermelho. Perceba, e a comparação é sempre feita na diagonal. Já expliquei isso para você, tudo bem? Tranquilo. Então, e você pode mensurar o tamanho desse imbalance 2 vezes maior, 3 vezes maior, 5 vezes maior e colocar uma condicionante 3 vezes maior, cuja diferença mínima seria de 50 contratos. Tudo bem? Falamos isso na aula passada. Então, o que é o fator imbalance? Você já viu comigo, tá? O fator imbalance, tá? Ele mostra para a gente quando a quantidade de agressão é x vezes maior se comparado, tá, a sua contraparte da agressão, de compra ou de venda. Tudo bem? Quando a quantidade de lotes agredidos na compra for x vezes maior os lotes agredidos na venda, tá, no preço de baixo, nós temos aqui o fator imbalance, ele pinta vermelho, azul e pinta vermelho. Então o fator imbalance nada mais é, falou em balance, você vai lembrar do que? Você vai lembrar de desbalanceamento, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem? E fica muito claro fazer isso, e você olhar isso. Perceba aqui, ó, que nós temos 3 imbalances, 3 desbalanceamentos compradores nesta região. Eu tenho um aqui, eu tenho outra aqui, aí aqui não foi imbalance, porque ó, você veja aqui, ó, 305 e 175, ele não deu imbalance, e eu tenho outro fator imbalance aqui. Agora, imagine o seguinte, para você entender o fator sequencial. Se eu tivesse um imbalance aqui, outro imbalance aqui, e na sequência o terceiro fator aqui fosse imbalance, esse é o fator sequencial. 3 fatores imbalances na sequência de maneira sucessiva e continuada, sem quebrar a sequência, chama-se fator sequencial. É o que nós vemos aqui agora, perceba. Ele mostra pra gente o seguinte, olha, o imbalance é como se fosse o nível 1 de alerta de agressão, né? Fala, olha, o comprador está mais agressivo aqui. Olha, o comprador está mais agressivo aqui. Bom, ele não deu continuidade. Olha, o comprador apareceu de volta agressivo. Mas agora, quando o comprador aparece na sequência, dentro da configuração que você escolher 3 vezes ou mais, de maneira sucessiva e continuada, é como se fosse uma injeção de combustível. O sistema está dizendo para você, olha trader, fique esperto, entrou fluxo persistente e eu estou tendo uma sequência de imbalances de maneira sequencial e continuada. Então eu estou tendo, além de ter um desbalanceamento, não é qualquer desbalanceamento, é um desbalanceamento que sucessivo e continuado. Compra, 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 push up, jogando o preço para cima, entrada de fluxo no direcional. Então esse tipo de fator sequencial ele é muito importante porque ele mostra o que? A disposição, a vontade, a intenção do player de jogar o preço para cima, de continuar o movimento, nesse caso altista. Isso é importante. É diferente você ver, por exemplo, aqui, ó. Observe, você vê um fator imbalance separado aqui e depois aparecer outro só lá em cima, do que você vê uma sequência de imbalances, que aí você tem se é uma sequência de imbalances, ele é um fator sequencial, mostra o que? Fluxo persistente, entrada de lote no direcional, vontade e disposição em movimentar o preço. Isso é importante. E quando isso acontece, você vai aprender, já estou falando comigo lá, futuramente, você vai aprender que esta região, onde o player mostrou vontade, disposição, interesse em fazer o preço andar, é um excelente o quê? Nível de suporte e resistência. Porque foi nesta região onde ele deu o quê? O start do movimento,
onde ele mostrou as caras, onde ele mostrou a intenção no deslocamento do preço. Então, se o preço vai embora e ele tende a voltar nesta região onde houve o fator sequencial, subentende-se, pressupõe-se que essa região ela passou a ser o nível D, importante de suporte e resistência, que o preço teria dificuldade de passar por esta região, que o vendedor teria dificuldade de jogar o preço para baixo, porque aqui neste momento o comprador apareceu de maneira agressiva, mostrando vontade e disposição em trabalhar a níveis mais altos. Tudo bem? Ficou claro que é o fator imbalance e o fator sequencial. O fator imbalance é um desbalanceamento, e o fator que pode ser configurável por você. E o fator sequencial é uma sequência de imbalances, que é também configurável para você 3 vezes ou mais. Tudo bem? Muito claro, muito prático, muito objetivo. Tá? E aí você entende o que é o fator imbalance, entende o que é o fator sequencial. Isso é de suma importância. É assim que a gente vai ler o gráfico tape reading. A gente vai identificar em regiões o que? A gente vai buscar em regiões o que? Fator imbalances, fator sequenciais e imbalances. Quando eu tiver dentro de 2, 3, 4 candles numa região, muitos imbalances de compra e muitos fatores sequenciais, eu sei que aquela região é dominada, neste exemplo, por compradores. E aquela região passa a ser um suporte muito forte. Porque o comprador mostrou intenção, vontade, disposição, agrediu aquela região. Ele se comprometeu com aquela região, ele montou uma posição naquela região. É nesse sentido que eu quero que você entenda. Tudo bem? Tranquilo. Então não é só a identificação do fator imbalance ou do fator sequencial. Você precisa entender o que isso significa. Mensurar força. Então, se fosse para classificar, eu posso dizer para você que aqui é nível 1 de força e aqui é nível 2, aqui é o nível Master, o Pro de força. Aqui é uma injeção significativa de combustível e aqui é uma injeção de combustível. Tudo bem? Ficou claro? Tranquilo. Vamos então para a próxima sequência de sinais visuais do Footprint Charts. Lembrando que você pode ter a opção de colocar ou tirar essas visualizações. O fator imbalance e o fator sequencial ele é obrigatório. Ele é obrigatório, eu entendo nesse sentido. Mas já o fator progressão e o fator exaustão eu deixo opcional para você colocar ou não. Porque ele pode poluir, pode dar muito sinal, pode ficar muita coloração. E para você que está aprendendo, de repente não é tão intuitivo. Tudo bem? Tranquilo. Vamos entender então o que é o fator progressão. Né? O que é uma coisa progressiva? Que ela acontece de maneira sucessiva, paulatina, continuada. De maneira progressiva. Então o que é o fator progressão? Ele mostra para a gente, por exemplo, aqui, ó. Tenha-se aqui a questão da progressão das agressões de venda, aqui do lado esquerdo. Perceba aqui, ó, 0, 285, 435, 685, 500, 965. Olha a progressão crescente de agressões de venda. Nenhuma venda, venda forte. Venda muito forte, venda mais forte, venda mais forte. A aceleração, a progressão crescente de agressões vendedoras. E isso pode ser rastreado com o Footprint Charts, através do fator progressão, que é totalmente configurável. Você escolhe lá para ver uma progressão de 3 ou mais. Então, quando você tiver uma progressão crescente de 3 ordens escalonadas, ele fala, ó, está tendo uma progressão de venda, olha, está tendo uma progressão de compra. Veja bem que isso aqui não é imbalance, aqui não há um desbalanceamento em relação ao bid e o ask, aos compradores e vendedores. Simplesmente ele está fazendo uma comparação dentro da coluna de vendedores ou dentro da coluna de compradores, essa sequência. Perceba aqui embaixo agora da coluna de compradores. É assim que o sistema vai mostrar para você. O sistema vai mostrar esse tracinho rosa, fúcsia. Esta cor pode ser configurável, tá? Ele mostra para você, ó, progressão 50, 190, 690. Então ele deu progressão, deu start, ordens de compra cada vez maiores a níveis mais altos. Isso é o fator progressão, tanto para compra como para venda. Tudo bem? Tranquilo? Então perceba que o fator progressão ele não é igual ao fator sequencial,
tá? O fator sequencial é uma sequência de imbalances. E o fator progressão é uma sequência crescente, tá? De ordens, tá? Mas não necessariamente de imbalances. Então, o fator progressão, ele é mais fraco, ele é menos importante em termos de injeção de combustível, em termos de força, do que o fator sequencial. O fator sequencial é o que há de mais forte, porque ele mostra a sequência de desbalanceamento. E o fator de progressão, ele mostra a crescente, tá? De compra ou de venda no nível de preço. Entenda isso, tá? O fator progressão não é igual ao fator sequencial. O fator sequencial é uma sequência de imbalances, de desbalanceamento, de maneira sucessiva e continuada, e o fator progressão é a progressão crescente de agressões de compra e de venda que não necessariamente são imbalances. Tudo bem? Então, por isso que o fator sequencial ele é consideravelmente maior, mais forte do que o fator progressão. E da mesma maneira que você, vamos voltar lá, eu quero que você aprenda. Da mesma maneira que nós verificamos aqui, ó, esta configuração para o imbalance, você vai também fazer no fator progressão. Eu não quero ver um fator progressão, mais uma vez, para você aprender. Eu não quero ver um fator progressão aqui, ó. Assim, ó. Ordem de compra e de venda, certo? Isso aqui não me interessa ver isso aqui, por exemplo, ó. Eu tenho uma agressão de 5, agressão de 10 e uma agressão de 15. Comprador. E eu não quero ver isso. Isso não me interessa, isso é pouco. Eu não quero que o sistema mostre para mim isso aqui. Eu quero que ele mostre que esse fator progressão seja de ordens de 3, que ele pinte 3 sequências, olha aqui, ó. 3 sequências crescentes no mínimo, e que essas sequências têm uma diferença mínima de 25 contratos para cada um. Ou seja, aqui é 5, mais 25 aqui seria 30, mais 25 aqui seria 55. Se isto acontecer, ele vai pintar aqui aquelas linhas fúcsias do fator progressão. Tudo bem? E daí você sabe que aí houve uma sequência compradora crescente nesta região. Perceba aqui. Tudo bem? Bem prático, bem intuitivo. É a progressão. Pode ser considerado como um start. Não é um start tão significativo e tão forte, pois o preço subiu, houve uma sequência compradora, mas também não houve desbalanceamento. Tem vendedor aqui nesses níveis de preço. Perceba, o vendedor está aparecendo nesses níveis de preço. Aqui é o vendedor, certo? Vendedor, e aqui é o comprador, certo? Então houve uma progressão de compra, mas também não houve um desbalanceamento em relação às agressões de venda. Então o fator progressão mostra pra gente starts, força no deslocamento. É um alerta visual para você perceber fluxo persistente crescente. Tá? Mas não é, mais uma vez, sou bem repetitivo, não é a mesma coisa que o fator sequencial. Tudo bem? E por fim, nós temos o fator exaustão, que é justamente ao contrário, o inverso do fator progressão. É a mesma analogia, só que agora eu não tenho 3 ordens crescentes, eu tenho 3 ordens decrescentes, mostrando a exaustão, a perda da continuidade, a falta de apetite, o cansaço na continuação do movimento prévio. Neste exemplo aqui, o cansaço, a falta de apetite dos vendedores em continuar agredindo cada vez a níveis mais baixos. Fator exaustão, e ele aparece com um traçozinho amarelo do jeito que você está vendo aqui na sua tela. Tudo bem? Tranquilo? E por fim, e não menos importante, eu tenho o fator volume, tá? Que ele mostra, agora a comparação não é mais na diagonal, ele não faz comparações na diagonal, não é assim que ele compara dentro do mesmo nível de preço, assim, ó, dentro do mesmo nível de preço, tá? O volume, aí você pode escolher lá 1, 2 ou 3 no Profit Chart. Se você escolher fator volume, ele vai marcar o maior volume negociado por nível de preço. Ele vai ver qual que foi a maior agressão compradora aqui, vendedora, a maior agressão compradora. Ele vai comparar, vai somar esse número aqui, 685, com 1K, e ele chega à conclusão e mostra para você o maior volume negocial na formação deste candle, a maior troca de lote de compra e de vendas, as maiores agressões de compra e de venda
no total, no somatório, aconteceu neste nível de preço. Tá? Ele não vai mostrar qual é a maior agressão de compra e qual é a maior agressão de venda. Ele vai somar este número e vai te dar o volume total. Perceba que essa agressão de compra aqui embaixo, de venda aqui embaixo, foi maior que essa, certo? 965, 685. Só que aqui eu tive um K comprador e aqui eu só tive 285. Se você somar esse 685 com K, é maior do que esse 965 com 285. Então o fator volume, ele mostra o maior nível de volume. Oliver, por que isso é importante? Gente, vocês vão aprender que o fator volume, tá? Ele tem um nome técnico, tá? Que eu traduzi dos gringos para aqui fora, tá? Aqui para o Brasil. Ele chama-se, o fator volume, ele chama-se nível, eu não sei escrever esse negócio aqui, de controle, nível de controle, ou para abreviar NC, nível de controle. Você vai aprender isso comigo. Você vai perceber conforme os candles foram se formando, toda vez que você tiver volumes sendo negociados cada vez mais altos, isso mostra força no direcional da possível continuação da tendência de alta. Que as maiores negociações estão se dando cada vez mais alto, que o comprador está fazendo o que nós chamamos de push up, de rally, impulsionando o preço cada vez mais alto. Então, grave isso, fator volume é igual a NC, é igual a nível de controle, tudo bem? Tranquilo, Oliver, eu entendi. Você pode configurar isso também dentro aqui da sua tela principal, no caso do Profit Chart, aqui ó, fator volume 1, 2 ou 3. Deixando 1 já basta, Tudo bem? E daí nós temos na sequência, que nós não comentamos então, aqui o fator alerta de quantidade e temos aqui o ordem original, assuntos que eu vou deixar para a próxima aula. Grande abraço, sucesso, bons estudos.